Então, eis a regra de composição que a gente achou para esses operadores que a gente está denominando geradores do grupo, que permite a gente fazer o produto de dois elementos do grupo, expressos por essas exponenciais, seguindo a regra de composição do grupo. Então, esse conjunto de objetos aqui, que a gente chama de constante de estrutura, ou constante de estrutura, se quiser, vai variar de grupo para grupo, evidentemente, e esses objetos que aparecem aqui vão variar de representação para representação. A gente viu um caso só na aula passada, foi da rotação tridimensional representada no espaço tridimensional. Ok? A gente só recoloca os resultados aqui. Ok? Mas eu posso perceber rotações tridimensionais representadas no espaço quadridimensional, que eu vou fazer aqui no espaço de blocos, como um subgrupo ali do subgrupo próprio. Ok? E posso também tentar perguntar se eu tenho uma função escalar, que é a função das coordenadas, eu faço uma rotação tridimensional dessas coordenadas, como é que isso se implementa, como é que se implementa a transformação sobre a função, como é que muda a forma funcional dessa função escalar. Isso que a gente vai fazer mais uma vez, se for rotação tridimensional das coordenadas. Então serão 3 espaços vetoriais diferentes nos quais eu defino os operadores que representam os elementos do grupo de rotação tridimensional. E assim sendo, eu vou ter representações distintas, ter matrizes de dimensões distintas, inclusive, mas representando a mesma operação. O que é de fundamental é que esse setor infinitesimal aqui, ó, dado pelos geradores, que gera esse elemento do grupo, isso originariamente é uma expansão que continha outros operadores, mas eles acabaram se reduzindo todos a combinações desses geradores que está aqui, mas o que é de fundamental é que essa estrutura aqui, ó, a maneira como você compõe os geradores para poder compor os elementos do grupo, que a gente chama de álgebra do grupo, isso daqui está definido e funciona independente de representação. Então, seja a rotação tridimensional no espaço dimensional, seja a rotação dimensional no espaço unipótico, no subespaço, deixando o tempo quieto, deixando só na parte espacial, seja ela agindo sobre o conjunto de funções escalares das coordenadas, isso aqui vai ter que ser satisfeito. A mesma, as 3 com as mesmas constantes. Ok? Então a álgebra ela é essencial, ela está na estrutura propriamente dita do grupo. Ela está justamente na maneira como eu saio do grupo de linha conexo. Como é que eu saio da identidade? E através de passos infinitesimais inteirados, é isso que uma exponencial faz, eu chego no elemento qualquer. Então, essa receita de como sair aqui da identidade, depois integrando, chegando no elemento do grupo, é independente do espaço onde eu resolvo representar esse elemento do grupo. Eu resolvo representar, nessa brincadeira que a gente fez, esse elemento do grupo agindo no espaço vetorial. Então, tem um mapa, certo? Um certo TA que age aqui. Esse espaço vetorial levando um vetor daqui e outro vetor daqui também. Isso daqui, quem é esse operador, depende do espaço no qual ele pode ser definido. Ok? Agora, essa maneira de você iterar para chegar no elemento do grupo precede essa representação específica. É isso que está escrito aqui. Então, isso é independente de representação. Tá certo? Então, a menos de problemas de convenção e erros de conta, tá certo? Ou seja, isso tipicamente a menos de um sinal fica piscando aqui, pode ficar piscando, se ele não fizer a conta, não ajeitar as convenções da maneira mais própria, vocês vão ver pelo menos o grupo de rotações tridimensionais se reproduzirem na álgebra nesses 3 exemplos que eu comentei. Tive um com os outros 2. Okay? Então, o que a gente viu na aula passada, rotações tridimensionais no espaço tridimensional, tem 3, se você quiser, né? Okay. Então, por exemplo, né?
são três independentes. Se eu pensar em torno do eixo x, ou x1, ok? Então, mais uma vez, o x'1 é simplesmente igual a x1, ele não muda. O x'2 nós tomamos dessa forma aqui, ó. Cosseno de 1 x2. Aí a gente escolheu aqui mais, o que significa uma orientação desse ângulo. x3, x'3, no menos seno. x2 mais cosseno. x3. Isso é a transformação finita. Mas o que interessa para a gente é achar o setor infinitesimal. O primeiro passo após a identidade, porque isso dá o elemento completo por iteração. O que nos interessava era a parte infinitesimal. Então a gente foi para a parte infinitesimal. E a matriz de transformação adquiria a seguinte cara: identidade mais. De onde veio essa identidade? Né? Se veio a identidade, porque se a gente toma a versão infinitesimal disso, eu só considero termos que contêm um parâmetro elevado a 1. Isso não é o expoente, isso é F1 porque é no eixo x1. Ok? Mas enfim, se eu tiver esse parâmetro aqui elevado ao quadrado, ao cubo, etc., eu dispenso. Então na expansão do seno, o primeiro termo é o próprio parâmetro. Na expansão do cosseno, o primeiro termo é 1. E depois já vem um parâmetro ao quadrado. Então basicamente esse cara e esse cara deram 1. Então essa matriz que era assim, certo? Passou a ficar aqui onde está o cosseno, ficou simplesmente 1. Onde está o seno ficou φ1, onde está menos seno menos φ1, onde está o cosseno ficou 1. Agora eu removi isso aqui. Né? Eu removi essa diagonal que é justamente essa identidade aqui separada. Ok? Aí depois a gente, só porque a gente normalmente representa assim, então eu imagino que a transformação infinitesimal deva ser do tipo 1 mais i parâmetro do gerador, né? Estou reproduzindo a maneira como a gente convencionou representar essa teoria infinitesimal. Então, deixa eu colocar esse parâmetro aqui em evidência, colocar um i, e com isso sobrou para esse cara daqui, como não tem i em 1, sobrou para ele um menos i para voltar no 1, ok? E com esses parâmetros aqui para fora, isso aqui fica 1 e menos 1. Então, isso daqui levou ao gerador 1 na forma menos i. 0, 0, 0, 0, 0. Ok? Ah, esse F1 aqui a gente extraiu. Tem um I aqui, então tem que ter o menos I, que é aquele lá. Então a gente extrai esse F1 daqui e ficou o menos I. Depois a gente fez a mesma coisa para o giro em torno do eixo X2, depois em torno do eixo X3, as três situações independentes. E aí a gente achou o seguinte: o gerador aqui vai ser menos I. Então, em torno do eixo X2, eu já posso escrever isso aqui, ó, não tem nada com ele. Então, eu posso fazer isso. Aqui tem uma pequena diferença, então a gente escreve isso também foi isso que a gente achou. O X3, por sua vez, menos I. Sem todo o eixo 3, então aqui eu sei que eu não tenho nada, não vai sobrar nada, com certeza. A rotação é aqui. Ok? Já foram os três geradores que a gente achou representados no espaço tridimensional, e se falando de rotações tridimensionais. Algumas observações, já ficou muito tarde, talvez alguns não tenham visto. Primeiro, o próprio gerador, todos eles, esse I, portanto, varia de 1 até 3, esse é o I que varia de 1 até R, que é o índice que conta parâmetros ou geradores, tanto faz. Eles têm correspondência direta. Ok? Esse aqui não é um índice no espaço, onde a gente usa uma letra grega para representar de 0 até 1, 2, 3, o que seja, e depois esse índice aqui para representar a parte espacial, mas aqui não estou falando de parte espacial no espaço, não, esse aqui simplesmente é o índice contando geradores. O contador de geradores é o contador de parâmetros. Ok? Então esse índice que aparece aí, a gente pode mostrar, se eu tiver errado no sinal que a gente confere agora, ok? Opa! Que a linha J por 1K
do gerador que I é dado por menos I epsilon JK. Então vamos ver, por exemplo, vamos ver se isso bate. Se I for igual a 1, quem é esse cara daqui, né? A gente comentou, você já deve conhecer o tensor derivativo, totalmente antissimétrico. Então esse cara daqui é 1, se o IJK que aparecer aqui, né? Permutação par de 1, 2 e 3. É menos 1 se isso que aparecer aqui for uma permutação ímpar. De 1, 2 e 3 é 0 se houver repetição de índice. Ele tem uma extensão, evidentemente, do espaço Minkowski, que pode ser cara para a gente agora, né? Eu posso definir esse cara variando de, sei lá, Mi1, etc, até Mi D. Vamos botar assim, né? Pode ser. Vai valer 1 se esses caras, Mi1, etc, Mi D, for permutação par. De 0, 1, etc, até, sei lá, D-1. Ok? 0 aqui, porque agora está envolvendo também a variável coordenada associada, que traz a informação temporal, né? Menos 1, mesma história, permutação ímpar. A mesma coisa. E 0, mesma história, se houver repetição. É um tensor totalmente antissimétrico. Na realidade geral, uma densidade tensorial. Isso não tem muita relevância agora. Portanto, aqui até para tomar cuidado, nesse caso daqui, se eu fizer epsilon 0, 1, 2, 3, índice embaixo, um em cima, aqui eu preciso dizer onde é que eu estou fixando esses índices. Se eu fizer isso aqui mais uma vez, esses índices aqui estão se referindo a parâmetro. Certo? É o índice de contagem de parâmetro, o espaço de parâmetro, não é necessariamente espaço externo, então eu estou me referindo a espaço externo. Ok? 0, 1, 2, 3 seria eta 0 alfa, eta 1 beta, eta 2 mi, eta 3 mi, é isso? Abaixem tudo, de epsilon, alfa, beta, mi. Índice embaixo, definindo a partir do índice em cima, que é que eu defini os índices em cima. Ok? Como tudo isso aqui é diagonal, o alfa tem que ser 0, o beta tem que ser 1, o mi tem que ser 2 e o mi tem que ser 3. Então isso aqui é eta 0, 0, eta 1, eta 2, 2, eta 3, 3, epsilon 0, 1, 2, 3. Mas esse cara é menos 1, esse cara é menos 1, esse cara é menos 1, esse cara é menos 1. O que significa que epsilon 0, 1, 2, 3 embaixo é menos epsilon 0, 1, 2, 3 em cima. Esse cara daqui, epsilon 0, 2, 3, claro, é uma permutação par de 0, 1 até b menos 1, então esse cara aqui em particular é aqui. Ok? Então esse cara que pus embaixo ele é menos 1. Então ter cuidado, isso também é uma permutação par, mas aqui faz diferença se eu defino embaixo e em cima. Porque aqui esses índices são do espaço-tempo de Minkowski. Certo? Ali não. Okay? Isso é uma extensão que você pode fazer. Mas vamos observar isso aqui, ó. Então, por exemplo, se igual a 1, eu estou falando desse gerador aqui. Então, eu vou pegar, por exemplo, não posso repetir em coluna. Aliás, se igual a 1, ali ou a coluna for 1, tem que ser 0. Exatamente, ali ou a coluna for 1, é 0. Não posso repetir. Se esse cara aqui for 1, aí eu tenho 2, 3, é uma possibilidade, linha 2, coluna 3, linha 2, coluna 3, está dando menos 1. Certo? Então, se for 1, 2, 3, está dando menos I, está certo, epsilon 2, 3 é mais 1, a interpretação par. E finalmente a linha 3, coluna 2, vai dar mais I, claro, porque eu vou estar pegando 1, 3, 2, é uma interpretação ímpar, compensa esse sinal mais I. Então funciona. Funciona para os outros também, é só checar, certo? Vamos ver se funciona. Ou se escreveu bem errado. Se escreve para esse daqui, se parece que funcionar com indução preguiçosa, funciona também. Ó, 2, 1, 3 é uma permutação ímpar. Então,
linha 1, coluna 3, mais I, tá certinho. A notação ímpar, isso vai dar menos 1, e aí o outro, óbvio, né, de simetria, funciona. Ok? Então, os geradores estão se escrevendo dessa maneira, mas por enquanto é só uma notação compacta, né? A linha, coluna deles, elementos assim, não tem... Isso aqui eu estou botando aqui por coincidência. Não é coincidência se você passar a trabalhar os comutadores. Foi a última conta que a gente fez na aula passada. Se é um comutador, por exemplo, de 1522, conta chatinha, vamos lá. O que é? Esse vezes esse menos o contrário. Então é menos I vezes menos I dá menos 1, menos I ao quadrado. Aí quando você fazia esse vezes esse, isso aqui não vai dar nada. Zero, vou escrever aqui, não. Chão, brigaria como se fizesse isso. 0, 0, 0, certo? Que é a primeira linha por qualquer coluna. Aqui, essa segunda linha só pega quem tiver alguma coisa na terceira coluna, que é logo o primeiro, é 1 vezes 1 que dá 1. Mais 0. E finalmente a terceira linha só pega se tiver alguma coisa na segunda. Ninguém tem nada na segunda, então aqui é 0, 0. Isso aqui é 1 vezes Q2. Menos, que é um computador, que 2 vezes Q1. Agora é esse vezes esse. Na primeira pega quem tiver na terceira, isso acontece aqui na segunda, mais 1. Certo? Então dá 0, mais 1. Na segunda não dá nada, com qualquer coluna que seja. Na terceira só tiver alguém na primeira, ninguém. Certo? Então também é 0, 0, 0. Aí você escreve aqui, ó, vai dar 0. Aí aqui daria menos 1, mas tem esse menos aqui, então dá 1, 0. Aqui eu tenho menos 1, 0, 0, 0, 0, 0. Aí eu olho para cá e noto que esse cara é exatamente essa matriz. Então o que está aparecendo é que o computador de Q1 e Q2 está dando I vezes o Q3. E porque essa matriz é igual a essa, mas ainda tem um menos I aqui na frente. Isso não está aparecendo. Okay? Isso sugere, e aí precisaria se demonstrar para ficar além da sugestão, isso sugere que se eu fiz 1 com 2 deu 3, eu poderia, bom, se eu fizer 2 com 1, claramente como isso é antissimétrico, vai dar menos I de 3. Tem que fazer. Mais uma conta, e a gente começa a suspeitar que isso aqui não apareceu por acaso. Ok? Enfim, não vou fazer a conta, vou deixar essa conta para vocês com razões óbvias. Porque ou vocês já viram isso, fazer essa conta aqui num lugar agrega grande valor, ou se vocês não viram, um exercício. Fazer esse comutador simples, rápido, não vai deixar ninguém desesperado, porque eu não sei nem como começar, que é a situação típica, né? É só um produto matricial, então, enfim, vocês façam isso, e aí vocês vão notar que se fizerem Q2 com Q3, o resultado vai levar aqui 1. Vai dar I também. Certo? Se eu fizer Q1 com Q3, por exemplo, o resultado vai levar Q2, mas faço uma conta, dá menos I. Ok? E assim por diante. Isso tudo pode ser escrito de uma maneira unificada da seguinte maneira: que I J, para todos eles, 1, 2, 3, é I, F, I, K. Então aqui deu esse menos I aqui, porque essa ordem é 1, 3, 2, ou seja, isso aqui é uma permutação ímpar de 1, 2, 3. Certo? 1, 3, 2 é uma permutação ímpar, daí apareceu esse nome de ok? Vou fazer a conta e verificar. Então apareceu a álgebra do grupo de rotações de 3 dimensões, rotações tridimensionais, perdão, mas aquela apareceu numa representação particular. Ele fez uma conta com essas matrizes aqui. Ok?
Eu quero fazer esse mesmo tipo de conta com outras matrizes, ou seja, representando as rotações em outro espaço, para tentar deixar claro o que ela vai reproduz. Voltar naquilo, de qualquer maneira. Então vamos lá, vamos tentar fazer espaço de linguagem. Algumas coisas que provavelmente eu gostaria de usar. Deixa para lá. Escrever. Então, vou botar aqui, vou botar as transformações de Lorentz, entre elas, evidentemente, as rotações 3D. Espaço tempo, não, vou passar aqui. Mais uma vez, eu sempre vou buscar o setor infinitesimal. Ele que define tudo. Então vamos falar um pouquinho de transformações de Lorentz infinitesimais rapidamente e depois a gente vai embora. Ok? Olha só. Isso aqui é o que define uma transformação de Lorentz. Isso era o vínculo que permitia eu preservar seus intervalos. Da maneira como a gente definiu. Ok? Agora, suponha que a sua transformação seja infinitesimal. Que é de onde eu tiro essas informações aqui, quem são os geradores. Okay? Então essa seria uma coisa do tipo, eu vou chamar isso de uma coisa do tipo identidade mais algum operador omega aqui. Certo? Um desvio da identidade, toda vez que vai aparecer quadrado, curva, etc., eu dispenso. Tá? Escrito em termos de elementos de matriz, essa expressão é isso aqui. Vou escrever isso aqui algumas vezes. Ok? E aí eu posso pensar o seguinte, se esse cara é infinitesimal, então eu vou escrever ele como delta mi alfa, identidade, mais algum operador. Eu vou botar um tio aqui só para distinguir de uma coisa que vai aparecer já já. Tio mi alfa. Ok? Esse cara seria delta de mi beta. Vou botar a métrica aqui no meio, elemento de matriz métrica no meio. Delta de mi beta mais isso tem que ser igual a eta de alfa. Ok? E agora a gente brinca com as nossas conotações. Né? Delta de mi alfa, eta mi, delta de mi beta, esse produto que tem aqui, não é isso? Vai me dar o quê? O beta mi tem que ser coincidente, esse cara é beta, o alfa mi tem que ser coincidente, esse cara é mi, então esse produto dá eta de alfa. Que é a mesma coisa do lado de lá. Agora tem também esse termo vezes esse. Ok? Então mantive o primeiro pelo último, envolvendo esse cara que está sempre presente. Chamou gama de soma de dois. Chamei o gama de quê? A transformação de Lorentz. Chamei. Isso era infinitesimal. Isso era a identidade mais uma transformação de Lorentz. Mas infinitesimalmente diferente da identidade. Ok? Mas só isso. Sem i, sem nada. Sem i, sem nada. Vai aparecer vendo já já. Enquanto só quero caracterizar uma curiosidade. Esse cara daqui é simétrico. Quero mostrar isso. Tá, mas botou o tiro ali e não botou em cima. Aqui eu botei uma serifa. Vou botar um tiro. Mas é o mesmo cara. Tem razão. Ali eu botei uma serifa, ficou meio rebuscado, e aqui no elemento de matriz eu devo botar o tipo. Tudo bem. Então esse daqui e esse daqui me deram esse. Agora esse e o último. Então delta de mi alfa, eta mi vai significar o quê? Mais eta, delta de mi alfa, esse mi pegando aquele cara daqui. Agora, alfa mi, vou deixar assim, negativo de mi,
Esse cara daqui, ó, eu já vou escrever como negativo alfa beta. Isso é o papel desempenhado por essa métrica aqui, de descer esse índice. Ok? Agora eu vou pegar esse cara, esse cara, esse cara, então vai ficar o quê? Mais delta mi beta obriga essa métrica a ser eta mi beta, né? Tem que haver coincidência com mi com beta daqui. Então vai ser o negativo mi alfa beta mi beta. O que essa métrica vai fazer? Vai baixar esse mi e vai ficar beta. Ok? Isso aqui é omega tio beta alfa. E o outro termo que se dane, porque o outro termo é de segunda ordem. Aqui é o ômega, beta, ômega. É de segunda ordem. Como eu estou pegando apenas variações infinitesimais, eu vou desconsiderar. Ok? Bom, essa igualdade aqui, eu não brigo o que? Essa igualdade é a definição da transformação de Lorentz, como uma transformação infinitesimal. Então não está aqui de graça. Essa igualdade, ó, implica, quando isso aqui vai embora, isso aqui é desprezado, implica que isso mais isso tem que ser zero. Ok? Então, ômega tio alfa beta mais ômega tio beta alfa tem que ser igual a zero, ômega tio alfa beta igual a menos ômega tio beta alfa. Significa que esse setor infinitesimal da transformação de Lorentz é representado como operador, se você tiver escolhido o espaço integral, nesse método. Ok? Ele é nesse método. Isso é bom porque, na verdade, é aqui dentro desses caras daqui estão, como você tinha pedido, geradores de parâmetros. É isso? A forma geral disso aqui, em primeira ordem, é exponencial. Dá o cara elevado a zero da identidade. É isso? Mas tempo vai envolver da ordem dos parâmetros ao quadrado. Ok? Então, quando eu escrevi isso dessa maneira daqui, ó, isso mais isso, eu estou dizendo que esse cara daqui, esse W, ele envolve essa contração, entre aspas, né? Parâmetro gerador. Está aqui dentro. Ok? Se o gerador está aqui dentro. Claro. Então isso aqui é antissimétrico, está dizendo que a minha transformação de Lorentz tem, esse cara tem 4 possibilidades, esse cara tem 4 possibilidades, esse aqui tem 16 possibilidades, mas ele é antissimétrico, uma matriz 4x4 antissimétrica tem 6 parâmetros independentes. Uma outra maneira de você chegar à mesma conclusão. Ok? Então, a simetria mais uma vez fala de 6 parâmetros independentes. Bom, agora vamos explicitar, né? Achando aqui explicitar, vamos explicitar aqueles casos. Se eu pegar o ômega tio mi, isso é simétrico, está com o índice para cima, mas isso não faz a menor diferença. É simétrico a troca da posição ali do todo. Okay? Esse cara eu poderia escrever como ele é antissimétrico, pelo fato de ele ser antissimétrico. Então a antissimetria me autoriza a escrever isso aqui como sendo o meio dele assim, menos ele assim. O que é a posição? Esse cara daqui é menos esse, então cancela esse menos, ok? Claro? Então, agora eu vou pegar esses caras aqui e vou escrever de uma maneira curiosa. Que é a seguinte. Só um comentário. O fato dos geradores escreverem em função das constantes de estrutura, os elementos de matriz dos geradores serem escritos como as constantes de estrutura daquele grupo, caracteriza essa representação de uma coisa que a gente chama de representação de junto. Ok? É uma representação, isso não vai acontecer sempre. Isso vai acontecer sempre. O que importa essa representação? Aquilo ali não. Certo? Isso aqui foi particular dessa representação. Isso vai acontecer sempre para uma rotação tridimensional. Claro, vai acontecer sempre para qualquer grupo, sem maluquice, feito humanos. Enfim,
o meio. Agora eu posso escrever isso da seguinte maneira. Eu posso escrever o primeiro termo como sendo negatilfa beta, abre parênteses, delta, alfa, isso eu não posso escrever assim. Talvez eu não possa, vamos ver. Acho que posso. Olha só, não, tem algum equívoco aqui. É assim. Mi em cima e alfa embaixo. Mi em cima e beta embaixo. Agora tá assim. Ok. Olha só, esse primeiro cara aqui, ó, se eu fizer delta mi alfa, eta mi beta, então esse cara no fundo é mi em cima, tá certo? Mi igual a alfa. Como tem o eta mi beta, esse beta no fundo é o mi embaixo. Beleza, é ele. Ok? Menos delta mi beta. Então, na verdade, esse cara daqui é mi, porque beta no fundo é mi. Beleza? Em cima, o segundo índice em cima, agora vai ser mi. E eta mi alfa, ou seja, no fundo, esse cara está embaixo é mi. Beleza? Certinho. Esse é o de menos, é esse, fator de menos. Isso aqui é a mesma coisa que está escrito aqui. Tá? Agora eu vou fazer sintomático. Eu vou tirar esse tio aqui, porque esse careta que aparece aqui, ele não é mais esse operador, ele não é mais essa transformação infinitesimalmente próxima da identidade. Ele agora é só a coleção de 6 parâmetros, que agora são números. Por quê? Aqui ele era. Olha aqui o índice de matriz, mi e mi. Tá certo? Onde foram parar esses índices de matriz? Nessa estrutura aqui. Essa estrutura carregou os índices da matriz, que eventualmente vem a representar aquele operador. Ok? Esse cara aqui está distribuído. Então a estrutura operatorial ficou aqui. Esse cara aqui agora é parâmetro. Um conjunto de 6 parâmetros e, claro, tem um conjunto de 6. Isso aqui também é antissimétrico em alfa e beta, tinha que ser. Tá certo? Aquilo ali que carregou a estrutura dos geradores. Então eu posso escrever isso aqui como sendo I sobre 2 ômega alfa beta. Eu vou chamar de sigma alfa beta, porque é tradicional. Aqui deveria ser Ki. Tá certo? Alfa beta. Eu chamo de sigma porque é tradicional fazer isso. Só isso. Vocês vão encontrar assim de perto. Sigma alfa beta. Isso embaixo. Ok? Então esses caras aqui, ó, são os geradores. Agora ganhou aquela cara conseguiu. Tem o fator de 2. O fator de 2 é só por causa da antissimetria. Certo? Porque aqui tipicamente tem um termo que é, por exemplo, ômega 0,1, sigma 0,1. E vai ter um termo ômega 1,0, sigma 1,0, que é igual ao anterior. Porque como eles são antissimétricos, o ômega 1,0 é menos o ômega 0,1. Mas o sigma 1,0 também é menos o sigma 0,1. Mas, por exemplo, o sigma 0,1... Porque aqui tem uma soma, né? O sigma 0,1 é uma matriz 4x4 também. Sim. Sigma 0,2 e assim por diante. Né? Isso. Então, no fundo, você tem uma estrutura 16 por 16. Sim, mas é uma matriz antissimétrica. Ok. Ok? Em cada elemento desse você tem antissimetria. Isso. Aqui, né? Isso. Não, isso aqui eu não estou dizendo que isso aqui é antissimétrico. Isso aqui é antissimétrico. Eu só quero incluir ali na construção. Ok? Mas eu não estou dizendo que essa matriz aqui, em princípio, é antissimétrica, porque a estrutura é antissimétrica nesses índices aqui, tá certo? Não, perfeito. Tá? E por isso eu vou ter 6 matrizes. Essa é a contagem. Tá? Eu vou ter 6 matrizes e 6 parâmetros. É isso que a gente sabe. Ok? Então, o que eu estou dizendo é que justamente por isso aparece o fator de 2, porque por isso aqui tem uma soma subentendida, tem uma notação de Einstein aqui na história. Então eu vou ter um termo tipo, por exemplo, ômega 0,1, sigma 0,1, mas vou somar também a isso ômega 1,0, sigma 1,0. Esse aqui é menos esse aqui é menos esse, então esse termo é igual a isso. Então eu vou ter sempre soma de 2 termos com a mesma cara. Esse fator de 2 é uma normalização, tá? Que não aparecia aqui. Tem que
quem disse que esses parâmetros, numa situação geral, se expressavam como um conjunto indexado por índice antissimétrico. Em geral, não. Isso é daqui, é da transformação de ordem. Esse ômega agora com o alfabeto em cima. Os dois Parâmetros, 6 parâmetros. Pois é. Números. Por que ele virou de matriz para parâmetro? Porque Na verdade, porque parâmetro vezes matriz é matriz. Ele era uma matriz. O que eu fiz aqui foi explicitar. A estrutura matricial ficou aqui. O que saiu daqui são parâmetros. Nós temos vezes matriz com matriz também. Matriz com matriz não é matriz, não tem problema nenhum. Eu estou dizendo que, em princípio, não tem problema escrever uma matriz. Foi o que a gente fez essas contas aqui. Não, mas assim, eu posso escrever uma matriz com dois no Φ1 estava aqui dentro. em cima também, não? Pode. Então, O Φ1 estava aqui dentro. Lembra? O Φ1 estava aqui dentro, ou o Φ2 ou o Φ3. E a gente arrancou o Φ1 para fora. sim. Tá certo? Aqui é a mesma coisa, no fundo. Aqui tem nessa matriz, tem tudo. Tem um parâmetro aqui dentro e o gerador está aqui dentro. O que a gente está fazendo com aquilo ali é arrancar o parâmetro para fora. Só que aqui é geral. Aqui a gente fez explicitamente com o Φ1 ou com o Φ2, colocando ele em evidência na matriz. Isso aqui é meio concreto, ele é mais abstrato. Em termos só de aplicar mesmo a métrica. Por exemplo, se eu tenho um vetor, aí eu aplico um vetor contravariante, aí eu aplico a métrica. Aí ele é contravariante em dois índices. Aí eu aplico a métrica e eu consigo baixar um. Se eu tenho um misto, contravariante e covariante, eu aplico a métrica, eu consigo também ou levantar ou subir de acordo com o que eu queira. Então, quando ele é, no caso esse daqui, ele é contravariante em um e covariante no outro, né? No caso ele é misto. Esse é o ômega aí, ó. Aí eu aplico a métrica, aí também, pensando assim, transformaria num outro vetor, que seria, no caso, como aplicou a métrica embaixo, então DC1, né? E só que aí o delta pegou e fez o que? Levantou. Delta não levanta nem baixo. Não, o delta não levantou, o delta transformou mi, o que era alfa, em mi alfa, né? O delta fez foi sequestrar o índice em coluna que transformava, que identificava as condições na matriz. Ele sequestrou. Aí, assim, olhando só assim, com esse vista de processo, fazendo essa operação, eu não vejo que está sendo parâmetro. Eu vejo como uma transformação de uma operação sobre um vetor transformando em outro vetor. Então, por isso que eu fico, a primeira análise, olhando assim, esse é aquele ômega alfabeto, é um vetor, ou matriz, ou um tensor. O tensor ele é, o tensor. Mas tem rank 2, então... Ele tem índice tensorial, mas olha só, isso daqui era um tensor. Ok? De rank 2. Até aqui você não tinha problema nenhum. O problema foi quando você fez a separação e passou a encarar esse cara como sendo um parâmetro. Tá certo? Mas isso é uma matriz composta por parâmetros. Com alfa como linha e beta como sendo coluna. Eu ainda posso encarar assim se você quiser. Claro, eu posso encarar isso aqui como uma coleção montada numa matriz antissimétrica, tá certo? E os parâmetros vão sendo os elementos dessa matriz. Não tem problema nenhum. Agora, a questão é que esses índices aqui que definiam isso como matriz estão fora disso daqui. Então a estrutura matricial da representação do gerador ela foi sequestrada por esse pedaço daqui. Não está mais aqui. Isso é inteiramente equivalente, é porque aqui não é um Φ1, não é um Φ2, não é um Φ3, é com uma coleção de 6, ainda mais uma coleção que se organiza dessa forma, com uma antissimetria nos índices, para montar essa coleção, para representar essa coleção. Mas o que a gente está fazendo aqui é a mesma coisa que a matriz que apareceu com Φ1. Φ1 a gente botou lá de fora, Φ1 é parâmetro, vezes a matriz que sobrou que só tinha 1 e menos 1. É exatamente o mesmo. Aliás, isso aqui é só 1 e menos 1. Esse cara é 1 ou 0. Esse cara daqui, se o índice for diferente, é 0. Se o índice for igual e for 0, 0 é mais 1. Se o índice for diferente, for igual, perdão, mas for 1 ou 2 ou 3, é menos 1. Isso aqui é exatamente a mesma cara desses zeros, uns aí que a gente achou para os geradores da rotação. É a mesma coisa. E a gente extraiu o fio. Só que não era fácil você entender que você extraiu, porque era para cada gerador era um parâmetro específico, sempre era um parâmetro específico, você extraiu esse cara pondo em evidência numa matriz. Então ficou bem claro. Mas aqui no fundo é a mesma coisa. Exatamente. Entendi um pouco, mas só fazer uma pergunta que às vezes eu me confundo nessa notação vectorial, é que às vezes a gente trata, por exemplo, uma matriz, né? Escreve uma matriz, por exemplo, aqui nesse caso, esse daí não, ele tem dois índices, mas é um número.
É uma coleção de números. Uma coleção de números. Indexado dessa maneira. Sempre que eu vejo os dois índices, eu sempre tenho a pensar com uma matriz. Não Você poderia fazer. E às vezes aparece um mistura, por exemplo, o cara define uma matriz X igual a VI sigma I. Por exemplo, para construir ali quando você está construindo lá a asa do triplo, Tá. você pega um sigma I e multiplica por um vetor VI. Aí chama X, grandão, é uma matriz que é XI sigma I. Aí não põe nem o índice na matriz, né? Deixa a matriz livre. Só que se você olhar para um lado, você olha de um lado em sigma I, VI. Aí você pode imaginar que estão contraindo, então não está lá, mas é uma matriz. Então eu me confundo um pouco com isso, como nesse caso aqui também. Eu olho para isso, tem dois índices, aí eu não quero pensar como um número, aí depois eu vejo que isso é um parâmetro, são vários números. Então como é que, assim... Mas é isso, agora você poderia ter escrito isso aqui assim, omega I, sigma I, certo? I, ou um busca, esquece, não mostra esses índices não. É pronto, isso aqui tem a mesma estrutura. Você tem. Eu posso contar esse cara daqui como sendo ômega 1, ômega 2, ômega 3, ômega 4, ômega 5, ômega 6. São 6 parâmetros. Esse cara como sendo 6 também. Só que essa forma de organizar, com essa antissimetria alfa e beta, é uma forma mais parecida, mais própria da maneira como você escreve a coisa no espaço micrótico. É só isso. É só isso. Você poderia colecionar assim, e aí você não teria nenhum problema de dizer, uma coleção de números. A gente vem fazendo isso, tá certo? Com esses parâmetros aqui, ó. Uma contagem lá no espaço de parâmetros, a dimensão do espaço de parâmetros, não tem a ver necessariamente com o espaço sobre o qual você está fazendo a representação dos operadores, é o espaço de parâmetros. Ok? Por exemplo, o espaço de parâmetros pode ter, sei lá, é o caso aqui, né? No caso do grupo de Lorentz, não sabe, são 6 parâmetros que estão representando sobre o espaço de 4 dimensões. Não tem esse vínculo. Ok? Eu poderia ter feito isso, invariando de 1 até 6 e chamar isso dessa maneira. Sigma alfabeto chamar de sigma I. Também variando de 1 até 6. Não tem problema nenhum. Como você falou, de fato, já dali, pegar os parâmetros, já está tratando um A elevado a I como se fosse um parâmetro e não um tensor de ranking, por exemplo. Exatamente. Exatamente. Uma coleção de parâmetros. Então são duas notações. Então, né? Tem que ter. A gente não está colocando uma geometria no espaço de parâmetros. A gente poderia brincar com essa geometria do espaço de parâmetros, ok? Mas a gente não está preocupado com isso. A gente não está montando a nossa discussão disso com base numa geometria do espaço de parâmetros. Você poderia pensar nisso, certo? Como é que essa geometria do espaço de parâmetros? A gente não está fazendo isso. Isso aqui, para mim, é apenas uma coleção. Só que essa maneira é a maneira mais própria de você identificar isso no espaço de código. Ok? Ler o que acontece na contagem do seu espaço de parâmetros aqui no espaço micrótico. São duas coisas separadas. Certo? Aqui o seu espaço paramétrico é hexadimensional, no grupo de Lorentz. Aqui tem o seu espaço-tempo micrótico, é quadridimensional. São dois objetos matemáticos distintos. Ok? Claro, só que essa aqui é uma maneira mais fácil de você trabalhar com isso se você está querendo representar transformação de Lorentz no espaço-tempo micrótico. É só uma maneira mais simples de você contar os parâmetros. Só isso. Ok? Então vamos lá. Está escrito daquela maneira. Né? Então, quem são os meus geradores? Agora são esses caras aqui, ou seja, a minha transformação infinitesimal, que era 1 mais isso daqui, tá certo? Agora é meu lambda 1 mais o ômega de x, está se escrevendo como sendo a identidade. Ou se você quiser, quando deixei os índices mini explícitos ali, ó, mini identidade. Menos isso sobre 2. Isso aqui. Não, ok. 1 mais i parâmetro, etc. Ah, por que menos? Não mais. Uma razão para botar. E esses caras aqui, sim, né? Se a gente jogar para cá, o sigma alfa beta mini, ele é menos i, para compensar esse i que não havia, que a gente colocou aqui, e agora o parênteses ali. Delta de mi alfa, eta, mi beta, menos delta de mi beta, eta, mi. Então, isso aí são os geradores
E as transformações de Lorentz, escrito, né, a parte setor infinitesimal dessas transformações, representadas sobre o espaço de corpos. Certo? Você pode achar que é o espaço próprio para fazer isso, mas é só um espaço, não é um que você possa falar de transformação de Lorentz. Então vamos lá. Agora vamos especializar então para as rotações, pode fazer rotações e boost, você já sabe isso. Então vamos especializar para as rotações para ver o que aparece. Então, mais uma vez, rotações 3D, mas agora nesse espaço, em torno do eixo X1. E agora a gente faz as coisas um pouquinho mais aceleradas. Né? A minha matriz vai ser o quê? Bom, eu estou rodando espacialmente. Então, primeiro que o setor temporal não é afetado. Então, tem uma identidade aqui, não é isso? Linha 0, linha 1, linha 2, linha 3. Coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3. O setor temporal não é afetado por fazer rotações tridimensionais. Rotações espaciais. Puramente espaciais. Se você envolve o tempo, você não chama de rotações, você pode chamar de rotações hiperbólicas, com certo abuso de linguagem, mas os GUS podem ser escritos como rotações hiperbólicas. Né? Você hiperbólico, seno hiperbólico, seno hiperbólico, seno hiperbólico, você hiperbólico, menos seno hiperbólico, seno hiperbólico, seno hiperbólico. Já escrevi isso já. Ok? Se a rotação é em torno do eixo X1, então também no primeiro caso não acontece nada. O que acontece está aqui, envolvendo o eixo Y e o eixo Z. Ok? Tá, uma coisa, cosseno, seno menos seno, cosseno, tá certo? No final da história, como você está querendo reter apenas a parte infinitesimal, aqui onde vai aparecer o cosseno fica só 1, aqui onde aparecer o cosseno fica 1, aqui onde aparecer o seno de φ1 fica o próprio φ1, e aqui onde aparecer menos seno fica menos φ1. Ok? A transformação acaba tendo essa cara, a gente remove a identidade, explicita a identidade, tá certo? Bota o i na frente, bota o parâmetro para fora, tá certo? E aí o que vai sobrar é essa matriz aqui, 0, 0, 0, 1, menos 1 e tal. Enfim, é isso, né? 0, 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 1, 0, 0, menos 1. E aí só falta botar o menos i, tá certo? Para você poder compensar, porque esse i aqui não é aqui. Ok? Então ela ganha essa cara. O que eu posso botar de baixo? A minha matriz, que mais uma vez eu poderia chamar de 1, eu vou chamar de N1, porque eu quero, não tem uma razão específica para isso. Menos i, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ok, pegando azul, mais escuro para cá. Ok. Então, da mesma forma, eu posso escrever um M2, tá certo? Que vai ter a mesma cara, basicamente. O processo é o mesmo, mas não precisa repetir. E a menos que eu erre agora na leitura, tá certo? Mais uma vez, o setor temporal não tem nada com isso. Tá certo? O Y também não vai ter nada com isso. A coisa vai se transformar em X e Z, ou seja, primeira linha em coluna 3, aqui, tá certo? E na terceira linha, coluna 1, que é aqui. 0, 0, 0. Isso aí. Ok? E o M3, isso é tudo coisa que vocês, em tese, estão convidados a checar. Vai ser menos I. Rotação em torno do eixo X2, rotação em torno do eixo
x3. Então agora quem se mexe, setor temporal não tem nada. X3 também não tem nada, a coisa acontece. Linha 1, coluna 2. Linha 1, coluna 2 aqui. E linha 2, coluna 1 que é aqui. 0, 0, 0. Ok? Esses são os três geradores de rotações tridimensionais, mas no espaço-tempo de micrômetros. Então, de cara, são geradores representados por matriz 4x4, não são as mesmas matrizes que a gente achou antes. É uma outra representação, mas mais uma vez, eu estou fazendo a mesma coisa, tá certo? Eu estou levando aqui x1 e x1, nesse caso, que eu vou botar sempre no x1, x2 do x2' que é x2 cosseno de φ1 menos mais seno de φ1 x3 e assim por diante. Tá certo? É uma matriz de rotação, e ganhei essa coisa aí. Agora o que eu gostaria de fazer é M1 comutador com M2. M1 comutador com M3, M2 comutador com M3, assim por diante, ver tudo isso dá. Ok? Então, se eu fizer M1 comutador com M2, por exemplo, mais uma vez eu vou ganhar um sinal de menos I com menos I, aqui e aqui. E aí se eu fizer esse vezes esse, essa linha não dá nada, essa linha não dá nada, então você já tem todo o direito de escrever logo na primeira uma sucessão de zeros. Essa linha pega a coluna que tiver alguma coisa na quarta, que é essa daqui, e a 1 vezes 1 dá 1. Essa daqui é a segunda, então 0, 1, 0, 0. E essa linha pega alguma coisa na terceira, ninguém tem na terceira. 0. Eu. Só uma dúvida. A gente poderia usar algum argumento matemático para falar que isso é irredutível, voltar no anterior e fechar? Pode. De fato, isso aqui acontece no subespaço do espaço sobre o qual eu defini. Ele já volta no anterior e fechar. O único problema é que aqui, se você falar disso, você mais uma vez, você tem todo o direito porque você está falando do grupo de rotações, exclusivamente. Se você falando do grupo de Lorentz, aí não dá, porque eu não consigo fazer o grupo de Lorentz todo nesse subespaço. Mas de rotações você tem todo o direito. Pode. De qualquer forma, se alguém quiser fazer essa conta, deixa eu fazer só para esse cara ali, para não perder a graça, mas ele tem toda a razão, eu posso tomar isso como se fosse uma representação redutível do grupo de rotações. Ok? Redutivo por quê? Porque trabalha num subespaço, é bloco. Trabalha num bloco. A gente tinha mostrado que os redutivos normalmente se apresentam como uma estrutura de bloco. Ok? Então, se eu fizer agora M2 vezes M1, primeiro não dá coisíssima nenhuma. A terceira também não. A segunda só pega se alguém estiver na quarta aqui, coisa que aparece na terceira, dá mais um. Tal. E finalmente a última só pega se alguém estiver na segunda, mas ninguém tem. 0, 0, 0, 0. Fecha. Agora faz a conta. Aqui vai dar menos 1. Menos com menos aqui vai dar mais 1. Então isso aqui vai dar 0, 0, 0, 0. Esse vai ficar aí mesmo, 0, 0, 1, 0. Esse vai ser 0, menos 1, 0, 0. E aqui onde ninguém está assistindo essa aula gravada é capaz de ver, e eles estão sentados, da expressão da matriz. Está incomodando? Vocês querem que desligue? Posso desligar. Está muito frio, né? Muito frio. Vamos lá, pode jogar. Pode jogar. Está sentindo frio lá no corredor. Ó, desliga aí. Manda ver. Tá ok? E aí essa que eu escrevi aqui é essa. Tá? Só que tem um menuzinho, então isso aqui na verdade é I vezes M3. Eu também posso escrever como I vezes epsilon 1, 2, 3, já que isso aqui é uma permutação par, portanto isso vale 1, ok? M3. E aí se você fizer M2 com M3, M1 com M3, tudo que você falta, você vai voltar nessa estrutura. Vamos ver isso.
que realmente poderia ser obtida por um argumento de representação redutível para as microrotações, de fato. De qualquer forma, vamos explorar um pouquinho mais, já que a gente está falando do grupo de Lorentz, vamos explorar, aqui tem 3 geradores, não é isso? M1, M2 e M3, mas eu tenho 6 ali, né? Então vamos falar dos outros 3, né? Na representação, quando falo de representação, eu não sei que eu de representação, mas uma coisa. Preserva. Fala de... Uma coisa é subconjunta, uma coisa bem diferente de subespaço. Então, na mecânica quântica é bem diferente porque a gente trabalha com subconjuntos, não subespaço. Na mecânica clássica, a gente tem aquela estrutura de subespaço, ou sets, conjuntos e subconjuntos. Aí na mecânica quântica você vai para subespaço. Ah, tá, tudo bem. Tem uma coisa mais. Sim, estrutura isso mais. Vai dar, por exemplo, desigualdade de Bell, vai ter uma consequência nas desigualdades de Bell justamente porque você está trabalhando com espaço, não com sets, com conjuntos. Aí minha pergunta é, por exemplo, aqui, quando ele falou de irredutível, quando eu também não estudei direito de teoria dos grupos, estou começando, mas tem uma coisa chamada subgrupo, né? E existe também uma coisa chamada subespaço. Subgrupo e subespaço, nesse caso, quando a gente olha para a redutível, a gente está falando de um subespaço, que aqui é uma matriz, a gente pode olhar o subespaço da matriz, né? Então é como se essa aqui é um subespaço. Então, que, às vezes a gente fala que esse subespaço aqui é invariante, não sei o quê. Ou a gente está falando de um subgrupo, já que essa matriz forma um grupo, se a gente olha no tamanho menor dela, isso é um subgrupo. Não, está falando de subespaço. É um subespaço. Coincidentemente, é verdade, o grupo das rotações, ele em particular, é um subgrupo, lá dentro do subgrupo próprio ortógono do grupo de Lorentz. Ok? Em particular, pois é, você tem um grupo de números totais, um grupo de Lorentz, que é todo mundo que satisfaz isso aqui, não é isso? Todas as matrizes satisfazem isso. Aqui dentro a gente achou um subgrupo chamado próprio ortógono, que não é todo mundo, são aquelas que determinam que isso vale mais 1, poderia ser menos 1, e que o lambda 00 é maior ou igual a 1, poderia ser menor ou igual a menos 1, foi isso que a gente mostrou, não é isso? Você tem esse subgrupo, e dentro desse subgrupo você tem um subgrupo que são as rotações, 3 deles. Agora, os busts não são subgrupo. Não formam subgrupo. Não vamos ver isso aqui agora. Né? Mas subgrupo tem o mesmo número de elementos do grupo, né? Todo subgrupo tem o mesmo número de elementos de um grupo, né? Como assim tem o mesmo número de elementos? Por exemplo, eu tenho um grupo discreto, ele tem 30 elementos. Um subgrupo dele também tem 30 elementos. Obrigatoriamente? Por quê? Obrigatoriamente? Não, porque eu estava estudando um negócio e eu tinha concluído isso. Não vejo uma razão para isso, obrigatoriamente, não. Isso não. Mas esse negócio aqui da representação, a coisa que ele está falando... Subespaço. A ideia de uma representação ser redutível ou não, e esse manifestar como blocos aqui na matriz, é se todos os geradores de um grupo, ok? É porque o subgrupo é um grupo também. Mas todos os geradores do grupo conseguem realizar a sua geradores. Na verdade, todos os operadores associados a um grupo, em particular os geradores que montam, né, o grupo. Tá certo? Mas todos os operadores associados a todos os elementos do grupo conseguem realizar a regra de composição num subespaço do espaço fatorial no qual você, de início, resolveu representá-los. Se os elementos do grupo, você associou operadores lineares agindo num certo espaço. Mas pode ser que eu consiga mostrar toda a estrutura de grupo, pegar esses caras todos aqui e dizer, não, pega esse subespaço aqui, todo mundo aqui transforma um cara daqui num cara daqui. Então as transformações são fechadas, não precisam do grupo para serem definidas. Os operadores não precisam do grupo inteiro para serem definidos. E as regras de composição também funcionam, tá certo? Sem problema nenhum. Eu reproduzo as regras de composição nesse pedacinho aqui. Então, tudo bem, eu quis representar aqueles elementos do grupo com operadores definidos nesse espaço fatorial. O que uma representação redutível estava te dizendo é que você não precisava desse espaço fatorial todo. Você podia fazer isso num subespaço. Isso vai aparecer nas matrizes, numa dada representação, vai aparecer justamente através de uma estrutura de bloco. Você está dispensando pedaços. Um pedaço não tem nada a ver com a transformação que você está fazendo. Ok? Então, eu estou falando de subespaço, tá certo? Mas é subespaço tomado para a representação de um grupo. Agora, esse grupo ele é subgrupo de um outro grupo? Pode ser, eventualmente. Mas eu não estou falando pela estrutura de bloco de subgrupos, eu estou falando de subespaços onde eu posso representar um grupo, que pode ser subgrupo de outro.
Não sei, aqui no caso é. Ok? Mas não tem que ser. De fato, isso aqui se refere a subespaço. Então vamos lá. Continuando aqui as nossas investigações, vamos falar dos outros 3 geradores sobre os quais a gente ainda não se debruçou, porque a gente queria mostrar que aquela álgebra ali se reproduz bonitinha, independentemente da representação que a gente escolhe, ou seja, do espaço vetorial sobre o qual a gente vai representar aquela estrutura do grupo. Fala aí. Acho que dá para pensar a ação do grupo SO3 agindo no espaço vetorial dos vetores, né? Os 4 vetores. Pode pensar que a ação, na verdade, é 2 representações do SO3. Uma é a tridimensional e uma trivial, na primeira coordenada. A gente só tem trivialmente. Trivialmente. No sentido de ser uma identidade. É uma representação que é uma soma de 2 representações. Pode ser. Pode ser. A única coisa que escapa a isso, agora formalmente eu posso pensar dessa maneira, a única coisa que escapa a isso é porque está aqui, ó. Em tese, isso aqui está definido agindo sobre o espaço. Tá certo? E claro que eu posso formalmente agregar. Não, tudo que está definido agindo só sobre o espaço age trivialmente sobre qualquer outra coisa que você agregar. Tá certo? Formalmente eu posso fazer isso, porque foge um pouquinho da definição, né, do que seria essa transformação que você está pensando. Mas formalmente pode, não problema nenhum. É porque, vai ficar esquisito o que eu vou falar aqui, mas essa é uma trivialidade trivial. Essa é uma trivialidade que vem da própria definição que você está fazendo, antes de mais nada. Ok? Mas enfim, vamos falar então dos bush. Então, por exemplo, se você se lembra, o primeiro bush, a primeira transformação que a gente botou aqui foi um bush ao longo do eixo X. Ou seja, uma transformação do tipo x0' era gama x0 menos beta x1. A gente não escreveu assim, a gente escreveu assim. T' gama tudo bem, porque a gente escreveu sobre a raiz de 1 menos b2 sobre C2, essa estrutura aqui é gama, não é isso? Aí aqui a gente botou T menos V x, pode ser x1, sobre C2. É assim que a gente escreveu. Ok? Lá no começo do curso. Não tem problema nenhum, porque para fazer o x0 eu preciso do C, é CT, não é isso? Ok? Então vou multiplicar isso aqui tudo por C. Então eu multiplico esse cara por C, multiplico esse cara por C e multiplico esse cara por C. Vai ficar assim. Ok? Isso agora de fato é o x0'. Esse cara aqui de fato é o x0. V sobre C é o que a gente estava chamando de beta. E aí essa estrutura aqui aparece. Ok? Gama que é 1 sobre raiz de 1 menos V2 sobre C2. Esse cara daqui, x0, beta, x1. E o x1, por sua vez, linha é a gama. Que mais? x1 menos beta x0. Ok? A gente escreveu gama x menos vt. Mas aqui para t virar coordenada x0, mais uma vez eu tenho que multiplicar por c. Então eu tenho que dividir por c para não alterar. Isso aqui agora é x0 e sobre c é beta. Ok? Então eu posso escrever dessa maneira aqui. Tá? Então, se eu escrevesse o que mais? x'2 era x2, x'3 era x3 do mesmo. É a identidade correta. Então, se eu tentar escrever isso de forma matricial, isso aparece assim. Aqui seria bom, x', não, tá x mesmo, não, porque aparecendo são geradores. E a matriz faz a transformação é essa daqui, gama menos gama beta, 0, 0, menos gama beta, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Ok? Essa é a matriz faz a transformação aqui. Aqui, ó, gama menos gama beta, gama menos gama beta. Na antidiagonal é menos gama beta, na diagonal é o gama. Ok? Agora a gente pode usar uma notação, chamar aqui cosseno hiperbólico
de alfa 1, por definição, alfa 1 de 5, por definição, seria dado por gama. E o seno hiperbólico de alfa 1, por definição, seria dado por menos gama beta. Ok? Por quê? Porque se eu fizer cosseno ao quadrado hiperbólico menos seno ao quadrado hiperbólico, isso teria que dar igual a 1, isso. É só uma maneira de você parametrizar, tá? Não estou mudando nada, estou só mudando. Em vez de usar como parâmetro V, que está embutido no beta, né? Beta é V sobre C, é isso? Esse V, na verdade, é V1, porque o movimento relativo aqui só tem componente V1, não é isso? Esse beta daqui eu poderia chamar, é até melhor chamar assim, de beta 1. Ok? Porque é V1. Ok? Então, se eu pegar isso daqui e fizer o quadrado desse cara daqui, eu vou ter gama 2. É isso? Esse cara daqui é o quadrado, esse não importa. Aliás, não, perdão, esse aqui é mais. É menos não. Aqui vai ficar menos seno hiperbólico mesmo. Então, gama 2 aqui menos o quadrado do seno hiperbólico, então gama 2, beta 2, que seja. Certo? Agora, esse aqui é a mesma coisa que gama 2, 1 menos beta 2, que seja. Só que o gama, que é 1 sobre a raiz de 1 menos V2 sobre C2, portanto, o gama é 1 sobre a raiz de 1 menos beta 2, ou beta 1, 2, como queiram. Ok? V sobre C. Portanto, se eu fizer gama 2, isso é isso aqui sem a raiz. 1 menos beta 1 quadrado. Portanto, se eu fizer esse cara vezes esse cara, ok? Então, isso aqui de fato é 1. Ou seja, eu posso parametrizar esses caras dessa maneira. Essa é a matriz fica com cara de matriz de rotação. Só com a rotação hiperbólica. Não uma rotação propriamente dita. Ok? Uma comparação que a gente tinha que ter feito, isso aqui eu posso apagar. É um mapa que você pode fazer entre os geradores, da maneira como eles foram expressos aqui, ó, e da maneira como eles estão expressos aqui. A gente não fez isso, a gente faz já. Vamos continuar aqui, a gente volta e faz. Essa matriz pode ser escrita, portanto, como sendo o cosseno hiperbólico de alfa 1. Aqui vai entrar menos o seno hiperbólico de alfa 1, 0, menos o seno hiperbólico de alfa 1, aqui cosseno hiperbólico de alfa 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, opa, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Ok? E isso aqui a gente vai querer escrever mais uma vez como uma identidade mais i, ok? Como a gente fez aqui. Tá. Então, o cosseno hiperbólico, mais uma vez, o primeiro termo da expansão é 1, e eu quero esse alfa 1 como sendo infinitesimal, porque eu estou procurando o setor infinitesimal sempre para poder achar os geradores. É sempre a primeira ordem que revela esses geradores. Então, eu estou tomando o setor infinitesimal, esse cara é 1, 1, 1 e 1, portanto, sai a identidade. Certo? O que sobra, portanto, é menos alfa 1 aqui, menos alfa 1 aqui. Então, se eu escrever assim, tá certo? O que me vai sobrar ali já com menos i, né? Você vai sobrar aqui 0, menos i, esse não é isso. Não, mais i mesmo. Né? Mais i, vezes mais i, esse menos que está aqui. Mais i, 0, menos 0. Portanto, se eu definir agora esse gerador aqui com menos i, tá certo? Eu vou obter que agora eu vou chamar de n, que eu chamei de n, isso eu vou chamar de n. Um negócio extremamente criativo. Né? Então, n1 é menos 1 vezes, aqui há 0, menos 1, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0. Está faltando 0 aqui, né?
zero. Está faltando vergonha na minha cara de escrever isso aqui no lugar onde as pessoas possam ler. Peraí. Vergonha na cara não é uma coisa facilmente resolvível, mas mesmo assim, deixa eu salvar minimamente o meu caráter. 0, menos 1, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Pronto. Ok? Esse é o I. Aí o gerador do Bush ao longo do eixo X. É óbvio que o gerador do Bush ao longo do eixo Y e ao longo do eixo Z vai ter exatamente a mesma estrutura. Não tem diferença nenhuma, é só você trocar, tá certo? Então vai ser o X'2, que vai ser gama X2 menos beta X0, e vai ser o X'0, vai ser gama X0 menos beta X2, é a mesma coisa para o X3. É só, a conta é a mesma, a parametrização é a mesma, só que em vez de alfa 1 é o alfa 2 e assim por diante. No final da história, é só onde é que você vai botar esse menos 1 aqui, que vieram dos menos sendo teórico. Tá claro? Então a minha conta vai dar o seguinte. Aqui não é mais as rotações tridimensionais, não é isso que eu estou fazendo. Então meu N2 vai dar menos I, tempo 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, 0, 0, aqui 0, menos 1, perfeito. Isso aí. Ok. E o N3, né, como é que a gente adivinha isso daqui? Isso aqui envolve o tempo e a coordenada 2. Então, só vai falar da linha, da mistura da linha temporal com a coluna 2 e da coluna temporal com a linha 2. Onde vai aparecer alguma coisa diferente. Ok? Aqui é a mesma coisa. Só vai aparecer